Estamos iniciando, é o podcast Nós Salvamos Vidas, sempre lembrando, estamos num ambiente que exala tecnologia, bem-estar, que é a Hi-Fi Home. E é lógico, quando nós falamos em tecnologia em prol da vida, nós estamos no contexto desse podcast, que é salvar e transformar vidas usando a informação, usando o diálogo. E nesse contexto dos entrevistados, nós estamos na série que estamos entrevistando os palestrantes que estarão no SINAB, o Congresso Internacional de Nutrição, Autismo e Bem-Estar Mental, que ocorrerá nos dias 12, 13 e 14 de agosto do próximo ano, 2026, no Centro de Convenções da maravilhosa cidade de João Pessoa. Vocês já estão aqui a observar, a marca registrada, é bom que se diga. E hoje eu estou tendo o privilégio, a honra, a satisfação em receber, eu posso dizer já hoje, uma amiga, mas uma grande profissional, advogada, a doutora Andréa Araújo. Doutora, seja bem-vinda, a senhora está no podcast Nós Salvamos Vidas. Obrigada, Fábio. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui nesse ambiente lindo da Hi-Fi Home. Estou muito feliz de participar do projeto Nós Salvamos Vidas e ainda mais de estar, futuramente palestrando no SINAB. Para mim é uma satisfação enorme. E foi muito interessante que, é lógico, nesse leque que brevemente todos irão conhecer dos grandes nomes que estarão no SINAB 2026, quando fui pensar, ou fomos pensar, em direito à saúde, no autismo, nas pessoas com deficiência, eu não tive nenhuma dúvida. Eu me lembrei da doutora Andréa Araújo, porque realmente, além de toda a expertise, o conhecimento que ela detém na área, é um ser humano que eu posso dizer diferenciado e espetacular. Portanto, eu quero já parabenizar a senhora, viu, doutora? Obrigada, Fábio. Como eu digo, a gente, antes de ser uma boa profissional, tem que ser um bom ser humano, um excelente ser humano. E é isso, a gente tem que pensar primeiro no bem-estar das pessoas. Aí, doutora, no caso, a senhora é do Recife, a senhora nasceu lá no Recife? Eu nasci e fui criada no Recife e trabalho lá, a sede do escritório é lá. Porém, nós atuamos no Brasil inteiro, inclusive aqui em João Pessoa, nós temos também, e futuramente iremos montar uma base aqui em João Pessoa, se Deus quiser. Muito interessante. Aí, doutora, nessa fase de estudo da senhora, eu sei que o conhecimento é adimensional, a senhora tem os planos aí futuros, ou seja, tem muito ainda a crescer e crescerá, mas no caso, este momento estudantil se deu no Recife mesmo, a senhora estudou em escolas eram particulares, o histórico foi todo na maravilhosa cidade do Recife. Eu gosto muito de lá. Exato, eu estudei no Recife, sempre a vida toda no Recife. Estudei em escola particular, apesar de não ser de uma família rica, mas meus pais, por eu ser filha única, então eu tive uma certa regalia perante minhas colegas de colégio, porque eu era filha única, então o foco era direcionado somente para mim. Apesar de meus pais não serem pessoas ricas, eles viviam assalariados, mas me deram tudo, principalmente os estudos. Meu pai sempre dizia, minha filha, seu estudo é em primeiro lugar, então você vai ter o melhor estudo. E foi isso. Eu me formei inicialmente, minha primeira graduação foi em comunicação social, com habilitação em publicidade e propaganda. Gosto muito, acho que a comunicação e o fato da minha primeira graduação foi muito importante para mim na questão do direito. Depois eu me formei em Direito e nessa pisadinha, como a gente diz, já são 10 anos de formada em Direito. Que interessante. Ô, doutora, aí no caso, logicamente, a atuação da senhora maior em Pernambuco, no Recife, mas creio, com tudo hoje digitalizado e automatizado, a senhora pode dizer que pode atender o mundo inteiro, não é isso, doutora? Com certeza, e a gente atende o mundo inteiro. A gente tem, inclusive, clientes fora do Brasil. A gente tem cliente aqui em João Pessoa, tem em São Paulo e em outros países.
E hoje em dia não tem fronteira. Hoje em dia, com a internet, a gente consegue... E graças a Deus que até o judiciário se informatizou. Hoje, o processo é eletrônico, o processo do INSS também é eletrônico e a gente pode ter acesso a todas as informações de onde a gente estiver. E, voltando à questão do estudo, eu me formei em Direito, me apaixonei pelo direito previdenciário. Sim, verdade. E... voltando para o início da conversa, eu vi que realmente o direito previdenciário ele pode salvar vidas, sobretudo vidas de pessoas mais necessitadas. Eu vejo que posso mudar a realidade dessas pessoas e aí eu me apaixonei pelo direito previdenciário e hoje também estou enveredando pela questão do direito à saúde, que é um direito muito correlato com o direito previdenciário, que a gente mais na frente vai entender mais sobre essa questão previdenciária, assistencial e da saúde. Com certeza, assim, uma vertente maravilhosa, né? A senhora está de parabéns. E, doutora, quando a gente fala no direito previdenciário, e hoje as pessoas estão evidenciando lindas imagens ligadas, vamos dizer, com a neurodiversidade, o que foi que tanto encantou a senhora, por exemplo, defender os direitos dos atípicos, dos autistas, das pessoas com deficiência? De onde veio essa vertente tão linda, doutora? Então, como eu falei, no início eu vi que realmente o direito previdenciário ele poderia mudar a vida de pessoas. Inicialmente, eu me lembro como se fosse hoje, o meu primeiro caso não foi relacionado à questão da atipicidade, né, da neurodivergência. Foi de uma senhora que ela tinha um problema de artrite reumatoide e ela passou pela perícia para conceder o benefício. Ela é uma pessoa que vivia de doações e aí a gente conseguiu conceder esse benefício. E eu vi, poxa, ela me agradeceu tanto, e disse que a vida dela mudou e que ela poderia, a partir daquele momento ali, que ela começou a receber um salário mínimo mensal, ela poderia ter um pouco mais de dignidade no tratamento, ela poderia pagar um médico particular, porque a gente sabe, o SUS é maravilhoso, a gente sabe disso, mas também tem uma série de dificuldades. Lógico. Então, ela teve a oportunidade ali de fazer um tratamento mais digno em termos de acessibilidade. E aí foi quando eu comecei a ampliar. Comecei a trabalhar numa ONG que prestava serviço para crianças atípicas. E aí eu comecei a me inteirar desse universo, de como esse salário mínimo poderia também mudar a vida dessas crianças atípicas. Porque a gente, no universo da ONG, a gente via que existia vários níveis de autismo e pessoas que realmente necessitavam daquele dinheiro ali, daquela contribuição, daquele benefício mensal para ter uma dignidade maior no tratamento, até porque algumas pessoas precisam, como a gente sabe, de ter uma dieta balanceada. Sim. Enfim. Então, aquele dinheiro ali seria realmente necessário para trazer um pouco mais de dignidade, um pouco mais de esperança para aquelas famílias. Muito linda a história. E, doutora, quando a gente fala no judiciário e as suas várias instâncias, a senhora acha ou nota que hoje as pessoas que compõem esse corpo como um todo, eles estão tendo um olhar melhor para as causas ligadas com a saúde? Porque quando falamos em saúde, estamos literalmente se referindo à vida. Sim. A senhora está vendo uma mudança ou ainda há um rigor muito grande? Qual é a percepção da senhora? Então, eu percebo que hoje em dia está existindo um certo recuo, sabe? Parece que a questão não está muito... tem alguns juízes, alguns magistrados que entendem que aquele benefício e que aquela questão ali de saúde, aquele tratamento realmente é necessário, e outros entendem ter uma certa cautela. Porque antigamente, há um tempo atrás, alguns anos atrás, a gente via que realmente a tutela era concedida, né? Aquela tutela antecipada que a gente fala, certo, que é aquela decisão de conceder
o benefício ou o tratamento antes de sair a sentença. Porque a gente sabe que o judiciário, até sair uma decisão final naquele processo, demora anos e anos. E a tutela antecipada é o instrumento que se usa para garantir a efetivação daquele direito antes do processo terminar. Porque se for esperar pelo processo terminar, pode ser que a criança até nem exista, a pessoa nem exista mais pela demora. Então, alguns juízes, eles preferem escutar a outra parte primeiro, a parte adversa no processo, passar por algumas perícias, passar por algum tipo de escuta da outra parte, algum tipo de prova, antes de... eles precisam ter a certeza, um pouco mais de certeza daquilo ali que está sendo pedido. Entendi. Ou seja, a senhora percebe uma maior dificuldade no momento e talvez um excesso, porque eu creio que há causas que são, vamos dizer, muito notórias, muito objetivas, está muito fundamentada, não é, doutora? E também, Fábio, com a questão da quantidade de processos. Sim, sim. São muitos processos, então, às vezes, o juiz não tem, quem faz o judiciário, não tem como analisar aquele processo de forma mais detalhada e aí vai meio que de forma automática, sabe? Então, existe isso também. A gente tem que ponderar. E aí, parte do trabalho do advogado, de quem está no escritório, de chegar lá, magistrado, é assim, vamos tentar fazer dessa forma, porque essa criança está assim. Porque a gente tem um universo muito grande e muitos processos, como eu já citei aqui, e a gente precisa sensibilizar e falar daquela história, sensibilizar aquele magistrado ali para aquela situação. Não é de forma alguma, mas a gente precisa sensibilizar e fazer com que ele entenda aquela história. Muito interessante. Doutor André Araújo, no caso de Pernambuco, parece-me que aqui na Paraíba já existe varas ou setores especializados só em tratar do direito à saúde. Isso talvez crie um olhar diferenciado. Isso existe em Pernambuco? Existe. É um direito... É um olhar diferenciado, mas, de certa forma, ainda continua sendo de forma automática, né? Automatizado. E aí a gente tem que realmente tratar de caso a caso, particular. E a gente precisa, o advogado, nesse sentido, precisa ter uma sensibilidade de tentar, como eu falei, ir lá e ter aquela conversa ali com o assessor, com o magistrado, para tentar sensibilizar. Doutora, hoje o mundo inteiro, lógico, procura entender, compreender o mundo do autismo. Ou seja, a gente nota uma evolução nos tratamentos, lógico, o conhecimento ele vai se ampliando, mas no caso, qual é a percepção da senhora? Ainda está muito distante os direitos que eles têm, ou seja, o que está na lei para chegar na prática é uma caminhada, às vezes, muito árdua, não é, doutora? É uma caminhada árdua, sobretudo para as famílias de baixa renda, porque tudo começa do relatório médico. Então, o acesso à saúde, muitas vezes, daquela família é um acesso escasso. Aquela família não tem o acesso ao médico para dar o diagnóstico. Então, tudo começa do diagnóstico. Então, às vezes, minha realidade lá no escritório eu vejo. Muitas famílias tentam pelo SUS, anos e anos de espera, sabe? Precisa de um tratamento, o tratamento não tem, anos e anos de espera. Então, o diagnóstico já é difícil para essas famílias. E aí, muitas vezes, a gente tem que fazer o trabalho social também, enquanto advogado. Sim, a gente precisa também trabalhar dessa forma, de forma social. Ou até mesmo tem algumas ONGs que trabalham com essa questão do diagnóstico. Enfim, a gente muitas vezes precisa contar com a sensibilidade de outros profissionais para poder garantir aquela causa, aquele direito ali. Aí, doutora, no caso, eu acho que é proporcional. Como o número de autistas tem crescido, inclusive várias pessoas adultas que estão se descobrindo a partir dos tratamentos, a partir dos vários diagnósticos, como sendo autistas. A senhora está notando que há uma gama muito grande de pessoas que estão em busca também dos seus direitos, né?
Como você falou, não apenas crianças, mas pessoas adultas também. A gente tem percebido, sobretudo também, pessoas que já estão no mercado de trabalho e que se descobriram autistas. Recentemente eu atendi uma pessoa que é servidor público e se descobriu autista. Só que assim, é interessante porque muita gente passou a vida toda tendo algum problema, alguma crise, enfim, e não sabia o que era. E agora descobriu que é autista e agora vai, de fato, buscar um tratamento adequado. E aí essa pessoa veio, me contratou para procurar saber dos direitos dela. E aí a gente está fazendo a apresentação dos direitos e correndo atrás de tudo. E essa pessoa já está no mercado de trabalho e aí precisa fazer terapias, precisa se ausentar do trabalho e aí a gente está buscando satisfazer a satisfação dos direitos. Ô, doutor, um dia eu estive pensando nessas leis que estão diante, vamos dizer, da neurodiversidade como um todo, e a escola. Eu noto que está sendo difícil para todo mundo. A escola para se adequar às normativas e também às famílias, obviamente. Portanto, não está sendo uma situação fácil para nenhum dos lados, né, doutora? Não, como eu costumo dizer, é muito futuro. O presente e o futuro ainda são incertos. A gente precisa ainda amadurecer muito esses estudos, amadurecer muito o que trata da causa autista. E a gente não sabe, inclusive a questão previdenciária também, como é que vai ser lá na frente, porque essas crianças vão ter o tratamento adequado, vão poder se desenvolver, vão entrar no mercado de trabalho futuramente, então é tudo muito incerto. Então a gente precisa realmente estudar muito sobre isso. Eu fico imaginando, doutora, se a pessoa, as famílias, que são a maioria bem carentes, quando tem que procurar a defensoria pública. Doutora, eu acho que aí é uma fila que talvez leve muitas vidas, né? Exato. É uma fila, os profissionais são excelentes, profissionais extremamente qualificados, porque passam por um concurso público, né? Um concurso que é difícil, mas, de fato, existe toda uma burocracia, existe toda uma falta de comunicação também para aquelas famílias, porque a grande questão não é só dar entrada, ajuizar uma ação. É você informar aquela família que são passos, precisam seguir passos. E muitas vezes a informação não chega da forma que é para ser. Então, muitas vezes a causa deixa de ser ganha por causa de uma informação que não foi dada corretamente ou que faltou no curso daquele processo ali. Então, esse é um dos problemas da situação que eu procuro muito lá na minha prática profissional, falar para os meninos, olha, que trabalham comigo, vamos informar, porque é a vida daquela pessoa que está em jogo. Lógico. Então, ela precisa saber o passo a passo do que está acontecendo no processo. Ela não simplesmente... E ela fica ansiosa, os clientes ficam ansiosos para saber o que está acontecendo. E hoje, com a informática, com a internet, ele coloca lá na internet o número do processo, coloca o número... E já aparece tudo. Aí ele vai saber quer saber o que é um processo concluso. E aí... a gente precisa informar e ele entra em contato. O que é um processo concluso? O processo concluso é isso. E talvez, numa situação que seja pública, ele não tenha essa facilidade na comunicação. O acesso aí todo, né? Mas, doutora, é muito interessante a gente ver uma vertente enorme e, vez por outra, a imprensa está noticiando uma nova lei nesse campo, vai vigorar daqui 90 dias e por aí vai. O que é que existe mesmo hoje de benefício? Aqueles que já são adquiridos, vamos dizer assim. Certo. Existe o marco de tudo, que foi a Lei Berenice Piana, que considerou as pessoas autistas como pessoas com deficiência, e isso significou um avanço muito grande, apesar de que na lei é muito bonito. É lindo, é maravilhoso. Mas a gente encontra sérias dificuldades para fazer a efetivação desse direito. Por quê? Para você comprovar a deficiência, a lei já diz, é pessoa com deficiência. Sim. Mas, muitas vezes, quando a gente vai fazer um requerimento de um benefício assistencial, por exemplo, é preciso passar por uma perícia, embora o laudo já esteja lá, o relatório médico esteja lá, demonstrando que aquela pessoa tem o CID F84 e
o juiz determina uma perícia. Poxa, mas aquela pessoa já não é considerada pessoa com deficiência? Não existe a soberania do laudo médico, do relatório médico? O médico não é soberano naquela relação ali entre médico e paciente? Para que uma nova perícia? Já que se diz ali. Então, existe essa dificuldade que a gente tenta, enquanto advogado, a gente tenta fazer com que isso não seja aplicado. Para que uma perícia? Mas tipo assim, é como eu falei no começo, é aquela automação do processo. Já viu que é um processo relacionado ao autista, já encaminha logo para a perícia médica, para o médico perito avaliar. Porque o Código de Processo Civil diz que o juiz ele precisa se basear, o laudo médico, o laudo pericial, se basear no perito de confiança do juiz. Muito embora o laudo, o relatório médico do médico assistente da criança autista, da pessoa autista, indique lá o CID do autismo. Mas o juiz precisa ter a certeza de que realmente é autismo. E outros direitos que a gente vai conversar também, temos direito ao benefício assistencial da pessoa com deficiência, que é a garantia de um salário mínimo, que é um direito constitucionalmente previsto. Esse é o direito que, assim, eu adoro trabalhar, é uma coisa que realmente, como eu falei no começo, muda a vida da pessoa. Porque sim, você imagina, uma família que basicamente passa por necessidade de ter sim, direito a um salário mínimo, muda de patamar, muda de vida. E, assim, eu vejo que esse direito, esse benefício, as pessoas me agradecem muito. É gratificante, realmente, você ver que o seu trabalho está mudando a vida de alguém. Muito interessante. Também existe a redução da carga horária, que o autista ou o representante do autista ele pode ter. Também tem a possibilidade de saque do FGTS. E a gente vai conversando sobre esses direitos ao longo dessa entrevista. Ô, doutora André Araújo, a senhora nota que muitas vezes as pessoas não buscam esses direitos já na lei, pela falta de informação mesmo. Isso acontece porque hoje praticamente todo mundo tem um celular e tem a internet, nem que seja do vizinho. Mas as pessoas, falta ainda chegar a informação, a senhora acha? Sobretudo para as pessoas mais velhas, pessoas com deficiências mais velhas e pessoas de baixíssima renda. Porque eu estou falando aqui de pessoas que têm uma renda per capita abaixo de um quarto de um salário mínimo, que dá em torno de R$350. Então, assim, a gente está falando de pessoas que realmente sim, têm muita dificuldade. Já aquelas pessoas que têm um pouco mais de conhecimento, pessoas mais jovens, eu vejo que a informação está chegando mais por causa das redes sociais. Hoje em dia todo mundo é produtor de conteúdo. E isso é bom, porque todo mundo tem acesso a alguma informação. É importante só ficar atento às fake news. E tem sim, muita gente aí na internet que gosta de fazer alarde, enfim. Faça isso, senão você vai ter isso. Então, a gente tem que fazer aquela triagem e orientar essas pessoas também, nesse sentido, de que nem tudo que está ali é verdade. A gente precisa ter alguém de confiança e saber em quem está confiando para ter a informação. Porque, às vezes, já aconteceu comigo lá no escritório. Doutora, eu vi na internet que o presidente X ou Y vai tirar direito tal. Não é assim, minha gente. Vamos fazer uma triagem. Lógico. E o trabalho da gente também é esse, né? De educar essas pessoas com a informação também. Muito interessante. Notem, nós estamos no podcast Nós Salvamos Vidas, dentro do contexto, eu posso dizer, de uma profissional extraordinária, a advogada, a doutora André Araújo, que participará também, é uma das palestrantes já confirmadas do SINAB 2026, e lá será um momento bem diferenciado para aprendermos, trocarmos informações. Doutora, eu noto que está se criando uma atmosfera muito bacana em torno do Congresso, né, doutora? Com certeza. O fato de estar aqui em João Pessoa, com você, nesse ambiente maravilhoso, que eu queria que todo mundo pudesse ver. Verdade. Que é um ambiente lindo. Conhecer outras pessoas também da área, isso é maravilhoso. A gente, como você falou, cria um ambiente, uma conexão em prol de uma causa. Justamente. Doutora, nessa área que muito tem se comentado da parte oncológica, vamos pensar nesse sentido e nos direitos. Esse pessoal, eles
pelas leis, creio, eles têm que ter um tratamento quase que imediato. E isso muitas vezes a gente não vê cumprido. A gente vê as filas, infelizmente, é muita gente com variadas patologias. A senhora também nota isso no Recife, porque o Recife, dizem, se tornou o segundo maior centro médico do Brasil. Então, com relação a pacientes oncológicos, eu percebo que existe uma certa urgência, uma urgência maior. Porque, realmente, de fato, às vezes o paciente está ali, na UTI, esperando apenas uma cirurgia para tentar ter a saúde revertida, para reverter a questão da saúde. E, realmente, eu vejo que existe uma certa urgência na questão oncológica por parte do Poder Judiciário. Quando você coloca ali, urgente, paciente oncológico, é preciso identificar. E sempre a gente precisa ir lá para poder despachar. Existe também a questão do plantão judiciário. E em um determinado momento que o fórum não está funcionando, pode se ajuizar. Porque imagina, se fosse esperar, numa sexta-feira de noite, esperar na segunda-feira de manhã para entrar com a ação. Não. Tem a questão do plantão judiciário, que a gente pode peticionar ali no plantão, já pedir a tutela. E aí, a grande questão também são os recursos, né, Fábio? A gente sabe que a gente tem vários e vários recursos e tende-se a recorrer muito. Que é um direito também, né? É um direito, com certeza. E protelar aquele processo. Às vezes, a questão do cumprimento de sentença, o cumprimento da decisão ali também, as empresas, às vezes, não cumprem de pronto, enfim. É todo um contexto que a gente precisa estudar para saber a melhor forma de driblar ali, juridicamente. Ô, doutora, quando a causa já comprovada e é de urgência, urgentíssima, aí existe toda uma nomenclatura para isso e um prazo também, né? Esse prazo geralmente é 24 horas, 48 horas, ou é o prazo que o juiz é quem estabelece, doutora? Quando existe uma urgência, não tem prazo. É urgente, é hoje. A demora só é você colocar no processo a petição e o juiz lá olhar. E aí parte do advogado, ter que ligar para a vara, falar com o assessor, falar com o juiz, para poder ele entender que aquele processo ali é urgente. Porque, como eu falei, são muitos processos. Imagina quantas pessoas estão no leito de um UTI, que estão ali precisando de um tratamento oncológico. Então, a gente precisa também fazer a parte da gente. Doutora, já houve algum caso assim? Eu sei que a senhora se depara, são centenas de casos, a doutora realmente tem uma expertise maravilhosa em salvar vidas. Mas, doutora, já teve caso de ter que ir com a família até o fórum, até um juiz, para mostrar, olha, da urgência, da necessidade. Acho que a senhora já se deparou com inúmeras situações, né, doutora? Já, e a gente faz, às vezes a gente precisa fazer isso mesmo, sabe? Principalmente quando se trata de criança, né? Geralmente a mãe vai, a gente leva a família. Eu acho interessante fazer. Aí vai também muito da estratégia de caso, de cada... E às vezes as famílias também querem participar desse processo. Entendi. Ô, doutora, quando se dá hoje o laudo, né? O laudo comprovando o autismo naquele suporte 1, 2, 3, por exemplo, a urgência também ligada com o suporte? Sim, porque os médicos, o pessoal da saúde fala que existe a questão da neuroplasticidade. Então, você tem que pegar ali aquela oportunidade e já iniciar o tratamento. Não se pode esperar muito tempo para iniciar o tratamento, porque senão perde, né? A gente perde aquela janela ali de oportunidades e aquela criança pode não apresentar o progresso esperado. Então, o médico assistente, o médico que está acompanhando aquela criança, ele precisa informar se o tratamento não foi iniciado de pronto, o que é que aquela criança vai ter como consequência. Então, é preciso também, como eu digo, o trabalho do advogado, ele está muito interligado ao trabalho do médico. Então, o médico, ele precisa... existe um trabalho conjunto entre os médicos e os advogados para que aquele direito realmente seja efetivado. Doutora Andréia Araújo, hoje é difícil uma família como um todo
que não tenha alguma criança ou adulto com autismo. No caso da senhora, a família como um todo, existem pessoas com autismo? Na minha família, Sim. não, que eu saiba não, mas minha família é muito pequena, Fábio. Minha família é muito pequena. Eu praticamente sou única. Só um parênteses aqui, sou filha única. Meus tios, só um teve filho, 3 filhos. Então minha família é muito pequena. Assim, eu tenho um primo de 2º grau que ele é autista. Entendi. Ele é autista, eu acho que ele é autista nível 2. Sabe? Mas ele já sei, ele está bem encaminhado, ele já se desenvolveu bastante, porque os pais conseguiram, né, dar o tratamento desde o início, descobrir o diagnóstico. Então, hoje ele se desenvolve, é uma criança super inteligente, sabe? Interage, enfim. Mas é um primo assim que é um pouco distante, não é um primo, sabe? E eu descobri que eu sou TDAH. Isso eu também soube. E aí muita coisa fez sentido, porque eu nunca fui uma criança rebelde ou assim, agressiva, não, mas eu sempre fui aquela pessoa que ficava pensando, então eu via aquilo ali e ficava imaginando várias coisas, então hoje em dia faz sentido. E a questão da ansiedade. Da ansiedade. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Eu também, doutora, impaciente, aí completou que eu nasci de 8 meses, aí vai juntando o pacote, sabe, doutora, aí vários médicos sendo entrevistados, mas vários já disseram, Fábio, no seu caso dá para notar, não precisa nem de exame. E é desse jeito, o mundo muito ansioso, né, doutora? São muitos os casos. Dizem que já somos o país mais ansioso do mundo e seremos o país que terá o maior número de pessoas com depressão. Portanto, isso gera várias patologias que muitas vezes precisam de uma ação jurídica, não é, doutora? Exato. E só um parêntese, Fábio. Uma dica que eu dou para quem é ansioso e para quem tem algum tipo de depressão, enfim, que eu faço e tem feito muita diferença na minha vida é fazer yoga. Eu faço yoga, vai fazer 2 anos que eu pratico yoga e tem feito assim, inclusive na minha saúde física. Mas, doutora, é muito interessante a senhora falar isso. Eu já entrevistei pessoas especialistas nessa área. Agora, doutora, até fiquei motivada a começar, mas aquela posição que fica da yoga, a senhora consegue ficar daquele jeito, doutora? Ainda não. É porque assim, é um processo, é um processo que demora. Algumas posições já consegui ficar de cabeça para baixo. Foi mesmo, doutora? Foi, mas assim, algumas posições não. Ainda não. Mas a gente vai... E também a questão da yoga, porque você se concentra no seu corpo. Entendi. Você consegue perceber as reações do seu corpo. Porque a gente vive tanto no automático que a gente não consegue se perceber. Então, a yoga, no dia a dia, você consegue perceber o seu corpo. E também faz corrida, né? Hoje em dia está na moda e entrei nessa moda também de corrida. E aí meu professor de yoga disse assim, veja que loucura, mas é verdade. Você tem que correr meditando. Eu digo, como é isso? Você trabalha a sua respiração na corrida. Porque a gente tem mania de respirar ofegante, tá? Ofegante. Mas não, essa não é a forma correta de respirar. Você tem que prestar atenção na sua respiração. Então, tem técnicas para correr meditando. Um grande exemplo da doutora Andréa Araújo. Doutora, fiquei mais curioso ainda. As pessoas falam muito na yoga, as técnicas variadas de respiração. A senhora começou há quanto tempo na yoga e quais são os resultados que a senhora já tem notado no dia a dia? Então, eu comecei... Tem 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio, mais ou menos. Meu professor, ele tem muita experiência, ele morou na Índia, ele fez curso na Índia, então ele segue uma linha tradicional da yoga. Não é aquela hot yoga que o povo, que as pessoas têm a mania de colocar um item a mais. Ele usa a yoga tradicional, inclusive com mantras, ele toca flauta, enfim, é bem legal. E eu percebi que eu estou... Não é que eu sou menos estressada, não. Porque o estresse, a gente convive com o estresse o dia todo. Mas eu aprendi a lidar da melhor forma com o estresse. Né? Porque antigamente eu tinha aquela mania de explodir
de ter uma reação assim explosiva, e hoje em dia não, eu já penso, já respiro, sabe? E isso consequentemente, também me trouxe benefícios físicos, porque você sabe que o estresse, ele é horrível para o corpo, né? Então, isso aí para mim tem sido excelente. Questão de dor de cabeça, enxaqueca, que eu tinha bastante, hoje em dia já não tenho tanto. Mas, doutora, que relato incrível dentro da yoga, ajudando a doutora. A doutora, eu sei que a senhora sempre foi bela e a senhora é muito nova, mas eu notei a senhora mais linda ainda, doutora. Estou sendo sincero, eu acho que a yoga está nesse contexto também. Exato. Eu emagreci 24 quilos. Foi mesmo, doutora? Da última entrevista, acho que da primeira entrevista para cá, eu perdi 24... Perdi não, eliminei da minha vida, porque quem perde acha. Eu perdi para sempre. Eliminei os 24 quilos. E, assim, foi justamente isso. Foi quando eu comecei a me centrar, olhar mais para mim. E aí eu vi que tinha uma coisa que não estava dando certo. Eu parei, eu era fumante, né? Não sei se eu cheguei a comentar. Deixei de fumar também. E aí ganhei muito peso. E o processo de você deixar de fumar, deixar o cigarro, é um processo muito difícil, não é fácil. Então, eu digo, não, eu vou deixar a abstinência de lado. Vou esperar a abstinência passar, porque você para de fumar algum tempo. E aí você ainda fica com vontade por muito tempo. E aí depois eu digo, não, agora vou me centrar em mim, na dieta, na questão de olhar para dentro de mim, cuidar da minha saúde. E a yoga faz todo sentido dentro desse contexto. Mas, doutora, eu acho que foi um link muito importante, né, de se colocar numa entrevista, porque, além de tudo, estamos falando de saúde, né, Exato. Né, doutora? Portanto, é um exemplo. E sabe, Fábio, eu tenho um projeto que, se Deus quiser, eu vou conseguir. Vai sim. De incluir as mães atípicas nesse contexto de yoga. Eu tenho esse projeto. Que a senhora viu toda essa vertente de benefício, não é? A senhora está constatando isso em loco e quer ampliar, né? Porque está vendo como isso é importante, né, doutora? E, sobretudo, as mães de baixa renda. Porque essas mães que recebem o BPC, que é o benefício de prestação de um salário mínimo. Porque a gente se negligencia muito. Eu agora, no Outubro Rosa, eu fiz um evento lá no escritório para as minhas clientes lá do escritório, e justamente falando, tive a oportunidade de levar uma professora de yoga, e a gente falou sobre isso. Que o seu autocuidado, você se autocuidar, não é egoísmo. A gente precisa estar bem para cuidar de outras pessoas. Imagina você dentro de uma confusão mental ali, cheia de problema, tendo que cuidar de várias outras pessoas, principalmente as mulheres, porque as mulheres, existe essa tendência de ser cuidadoras. Sim, verdade. Então, esse é um projeto que eu já venho pensando e quero amadurecer. Já fiz o projeto piloto, que foi o Outubro Rosa, e aí eu quero levar isso adiante para trazer esse benefício da yoga, trazer esse autocuidado para as mães atípicas. Mas, doutora, com certeza, se Deus quiser, a senhora vai concretizar isso. Aí, doutora, curiosidades. Quando o professor de yoga foi até essa atividade do Outubro Rosa, que a senhora fez, aí ele ficou naquela posição, eu acho que ele é bem magrinho, ele eu tenho essa magrinho. visão, não ele é? É bem magrinho. Porque, doutora, senão há uma dificuldade em ficar naquela posição. Eu percebo que os professores, os praticantes de yoga são bem magrinhos, né? Eu acho que é por isso, deve ter alguma coisa a ver. Uma técnica sensacional. Ele não ficou naquela posição, a gente conversou e fez exercícios de respiração. A respiração muda toda a chave. Sim. Não apenas a questão corporal, a consciência corporal, mas a respiração também ajuda muito. E aí ele deu dicas também de o que fazer quando a gente está numa crise, né, de ansiedade, naquela crise de ansiedade, como é a respiração que a gente faz. Então, ele deu lá. E é isso que eu quero trazer para essas mães. Porque, às vezes, a pessoa não tem dinheiro para ir para o médico, para tomar um remédio. E, assim, é importante ser medicado, é importante se tratar. Mas a gente pode também tratar de outras formas alternativas. Lógico, eu não estou dizendo aqui de jeito nenhum para deixar o tratamento médico. Mas você fazer uma caminhada, fazer um exercício físico, trabalhar a respiração, isso é extremamente importante também. Doutora André Araújo, dando um show de informação, de exemplo, inclusive, de vida. Doutora, esses direitos, me refiro no campo do autismo, das pessoas com deficiência, quando eles são conquistados, adquiridos, é para a vida inteira ou a cada ano tem que fazer uma perícia novamente? Porque isso deve ser um dilema, né? É um dilema.
Inclusive, teve uma novidade legislativa agora, 2025, que diz que estão isentos de perícia de passar por reavaliação, porque quando o benefício é concedido, é preciso passar pelas reavaliações. Então, alguns grupos são dispensados daquelas reavaliações, que são aquelas pessoas que têm uma patologia, têm uma síndrome, têm uma deficiência ali que é insuscetível de recuperação, que é, no caso, o autista. A gente sabe que o autismo, a criança ela pode se desenvolver, mas o autismo sempre vai existir. Ele não tem cura, pelo menos até hoje. Então, existe essa alteração legislativa, mas a gente vê que o órgão previdenciário, o INSS, muitas vezes não faz cumprir a própria lei, sabe? A própria legislação. E aí é que entra o trabalho da gente, o trabalho do advogado para dizer, olha, está errado, não é assim. Existe a legislação que cobre o direito dessas pessoas, que diz que essas pessoas não podem ter o benefício cancelado. E aí é onde entra o trabalho da gente. Doutor André, uma coisa é o benefício, vamos supor que ali foi conquistado. O tratamento, se ele for negado, aí já é outra esfera, já seria outro processo? Então, o tratamento de saúde, ou o medicamento ou o tratamento em si, é preciso fazer o pedido administrativo perante a operadora ou perante o município, o estado. E aí, se esse benefício for negado, se esse tratamento for negado, ingressa-se com ação judicial. Ou até mesmo pode-se, dependendo da situação, pode-se recorrer à ANS para fazer uma reclamação, digamos, de uma segunda instância. Entendeu? Entendi. Ô, doutora, quando a senhora, vamos dizer, é solicitada para qualquer tipo de direito nesse campo da neurodiversidade, e que a senhora vê, as pessoas falam muito, esse direito é fraco, a senhora pede que se vá até o médico, até o órgão, para se munir de outros documentos necessários para poder dar entrada com mais fundamentação naquele pedido? Sim, com certeza. Às vezes a gente precisa, como eu disse no começo, a gente precisa estar alinhado ali com o médico. Dizer, olha, doutor, é assim que na justiça a gente tende a conseguir. Eu não vou dizer que vou ter 100% de direito, da certeza ali daquele direito, porque não sei o que julgo. A canetada final não é minha. Mas a gente precisa que o relatório esteja com determinada característica, com determinada nomenclatura, determinada palavra, para se adequar àquele pedido ali. Entendi. Aí, doutora, quando é negado, mas a senhora vê que há toda uma fundamentação, ou seja, o direito realmente iria ou terá que ser adquirido. Quais são as instâncias, doutora? A pessoa vai caminhando até onde? Pode chegar até no Supremo, porque se chegar no Supremo não sai mais de lá, né? Parece que tem uma pessoa que está mandando em tudo, aí é que complica. Mas diga aí, doutora, as instâncias. Então, inicialmente a gente entra com o pedido administrativo, a gente pode ou não recorrer a todas as esferas administrativas ou não, ou tendo negado aquele pedido administrativo, já se ingressa no Poder Judiciário. E aí pode correr, saiu a sentença, já vai para o tribunal, e do tribunal vai para o STJ, vai para o STF, enfim. A gente tem uma série de recursos ali a ser manejados. Ou seja, a senhora analisa cada caso, tem as suas particularidades e há toda uma estratégia também, né, doutora? Tem toda uma estratégia, porque, como eu lhe disse, muitas vezes... E a gente precisa do pré-processo, como eu digo, é a fase pré-processual. A família é muito importante, porque tem muita gente que acha, eu vou deixar o processo lá com o advogado vai resolver tudo. Não é assim. A gente resolve o que dá para a gente resolver. O possível, até porque eu sei da dificuldade, às vezes o pessoal não tem dinheiro para pegar um ônibus, porque para ir ali para ir no posto de saúde. Mas, enfim, a gente faz o que a gente pode. Mas tem coisas que só a família pode resolver, porque o filho não é meu, né? A criança não é minha. Então, quem convive ali com aquela criança são os pais, é a família. Lógico. Então, é preciso que essa família se engaje também. Ô, doutora, no caso do Recife,
Eu queria que a senhora falasse um pouco o escritório físico da senhora, onde fica, e também aproveitasse para falar do Instagram, Sim. que é um grande caminho hoje, com certeza, além das postagens inúmeras que a doutora faz de total utilidade pública, tem o link ali na bio que vai poder direcionar as pessoas até o atendimento, o aconselhamento, é por aí, né, doutora? Exato. O escritório lá em Recife, a gente, como eu já enfatizei, a gente atende o Brasil todo. Certo. Mas o escritório no Recife fica na Agamenon Magalhães, na área bem central ali do Recife, naquela avenida bem comprida. Conheço. Então, quem vem de Boa Viagem, da Zona Sul, e quem vem de Olinda, da Zona Norte, da Zona Oeste, é de fácil acesso porque os ônibus passam ali no corredor da Agamenon, que é um grande corredor que dá acesso a vários cantos da cidade. E lá no meu Instagram tem Andrea, vou falar aqui, me pois permita. Não. É o @AndreaAraújo_ADV. Certo. Lá tem um link onde vocês podem falar comigo lá no WhatsApp. E minha equipe, os meninos são maravilhosos. E graças a Deus, todo mundo gosta deles. Estão lá, aptos para atender todo mundo. E, inclusive até no Instagram também. Pode mandar um direct lá para mim que eu respondo. Ô, doutora, e a senhora falando da Agamenon Magalhães, que é uma referência, né? Eu já morei 4 anos no Recife. Ali também tem muitas unidades de saúde, né? Quando a gente vai, a Unimed está ali junto, o Hospital Real Português, que eu tanto adoro, já entrevistei tantos médicos de lá, ou seja, ali é um complexo também, Ilha do Leite, né? Por ali, né? Por ali virou um mundo da saúde também, né? Um mundo da saúde. Tem o Hospital da Restauração, tem o Hospital Português, como você falou, tem o Hospital da Unimed, inclusive tem uma clínica lá próxima da Unimed, de Alditea. Sim. Lá na frente é a UPE, que é onde, na frente do meu escritório é a UPE, onde tem o curso de medicina, de saúde. Interessante. Doutora. Então tá tudo ali bem pertinho. Muito bacana. Eu conheci agora, doutora, inclusive eles estarão em um dos meus programas, o pessoal do Instituto Altino Ventura. Sim. Eles fazem um trabalho lá também, que eu tive a oportunidade, os próprios proprietários, doutor Marcelo, os oftalmologistas, eles estão com todo um trabalho no campo da neurodiversidade. Sim. E é tudo SUS. E eu vi uma coisa linda. Não sabe aquela coisa que você vai nos locais e se impressiona. Por isso que quando a gente diz... O SUS, mesmo com suas falhas, mas ainda é um projeto quase que único a nível mundial, não é, doutora? Com certeza, com certeza. Eu tive uma experiência agora recente no SUS. Eu precisei tomar umas vacinas. E foi assim, uma coisa incrível, surpreendente. Eu cheguei lá, entreguei o laudo, o relatório médico que a médica me pediu. E disse, olha, vá ali e tome suas vacinas. Já marcou, já estou agendada para as próximas, porque a gente precisa tomar mais... Às vezes não é uma dose única, são 3 doses. Sim. E foi no Hospital Oswaldo Cruz, que fica ali na frente também. Ali na frente do meu escritório. Atravessou a rua, estou no Oswaldo Cruz. Funcionou de forma maravilhosa, tudo SUS, né, doutora? E assim, as pessoas que estavam ali também, esperando também, foram super bem atendidas. Muito interessante. Doutora, lógico, sem comparar ou sem falar propriamente em governos, eu acho que todo mundo, né, como ser humano, fazem acertos e erros também. A senhora nota que nesse governo atual, vez por outra a gente vê uma lei ligada com o autismo e por aí vai. Está havendo um olhar maior, uma movimentação? Será que alguma coisa vai vir de muito bom pela frente, dentro do direito para essas pessoas, doutora? O que eu tenho percebido é que o governo, ele está atual, né? E sem tomar partido. Lógico. Percebo que ele está querendo, de fato, beneficiar quem precisa, entendeu? Porque a gente sabe que existia digamos assim, uma certa abertura. Certo. E aí agora está existindo uma rédea um pouco mais curta, no sentido de beneficiar realmente aquelas pessoas que realmente precisam. Interessante isso. Porém, dentro desse contexto, às vezes as pessoas que realmente precisam também, muitas vezes, têm benefício negado, enfim. E aí
é onde a gente precisa realmente confirmar aquilo ali, né? Que realmente existe a necessidade. Então, o que eu tenho percebido é isso, sabe? Agora mesmo, acho que recentemente, há 2 semanas, eu vi uma lei sancionada pelo governo federal, onde ampliam-se os direitos, no caso do autismo, para as pessoas adultas e idosos. Portanto, a gente nota uma certa movimentação nessa área, né, doutora? Sim. Com certeza. Como eu falei agora, em 2025 a gente teve uma alteração, uma novidade legislativa que diz que as pessoas que têm, que são pessoas com deficiência, que não têm recuperação, elas têm garantido o direito. Não têm garantido o direito de não ter aquele benefício cortado. Entende? Mas aí a gente sabe que para a efetivação desse direito existem outras coisas por trás. Precisa ter um bom relatório médico, enfim. Nem tudo é tão bonito quanto parece. A letra da lei ali é linda, mas na prática é outra coisa. E, de fato, existe sim uma movimentação, existe sim uma preocupação com o autismo. Doutora, nessa área da previdência, eu sei que surgem muitas notícias, mas ultimamente eu estava vendo projeções de economistas que dizem que o rombo é tão grande nas contas que em 2027 não vai ter mais dinheiro para pagar ninguém. As pessoas ficam com esse medo, muitas vezes traduzem isso para a senhora. E aí, doutora? Então, essa é uma preocupação que eu estava conversando com você hoje no início, de como é que vai acontecer, o que é que vai ser daqui a uns anos. Eu não falo nem 2027 está em cima, sim, mas daqui a uns anos. Sobre a questão das crianças atípicas. Verdade. Porque a gente sabe que nosso sistema é solidário. Hoje, a gente paga para aquelas pessoas, trabalha para pagar a aposentadoria daquelas pessoas que estão aposentadas, enfim, e é um ciclo. Então, como é que vai ser no futuro? Essa é a grande questão. Com relação ao rombo, né, o suposto rombo do INSS, da Previdência, a gente sabe que isso poderia ser evitado se fosse feito da forma como deveria ser. Porque a gente sabe que, a partir do momento que um benefício é negado indevidamente, por uma análise incorreta, isso traz uma série de consequências. Por quê? Porque a pessoa vai receber aquele benefício com juros de correção, vai entrar na justiça, então vai receber tudo aquilo ali de forma acrescida, com os valores a mais. Então, a gente poderia sim ser evitado certas coisas para fazer efetivar os direitos e diminuir esse rombo do INSS. Muito interessante. Doutora André Araújo, o pensamento da senhora é sempre positivo e de futuro. E no campo dos estudos, a senhora está pensando agora no mestrado, ou seja, vem aí desafios que serão conquistados, não é isso, doutora? Com certeza, eu gosto muito de desafio, eu me desafio todos os dias. E o mestrado é um grande desafio, porque o dia a dia, né, a vida vai passando e a gente vai criando outras responsabilidades. E estudar para um mestrado não é fácil. Já com um escritório, com tanta gente ali para eu tomar conta, não é fácil, mas é um desafio que eu vou conseguir. E esse é o desafio para 2026. Um dos, né? Sim, o primeiro que eu falei é aquela questão da yoga que eu quero trazer. Lógico. E agora nos estudos é o mestrado justamente para poder trazer um pouco mais trazer mais informação e poder melhorar a vida de mais pessoas ainda. Entendi. Aí, doutora, no caso, lógico, a senhora vai conseguir, vai concretizar tudo isso e essa logística de tempo, né? Tem a família, tudo. Aí, doutora, isso se faz no Recife mesmo, o mestrado? Hoje tudo é muito online, consegue se equilibrar tudo isso, doutora? Então, o mestrado que eu quero fazer, que eu quero entrar, é em Brasília. Em Brasília? Por quê? Porque lá acho que no Brasil só tem 2. Que é voltado para o direito previdenciário, que a área de pesquisa é direito previdenciário. Porque simplesmente eu não queria chegar e entrar no mestrado de direito civil e enveredar para o direito previdenciário dentro daquela área de pesquisa, não. Eu queria realmente estar com professores ali que têm a formação, que têm experiência, que têm pesquisas naquela área do direito previdenciário, para poder direcionar cada vez mais a pesquisa, né? O meu estudo. Muito bacana. Aí, doutora, a senhora vai conseguir isso, por exemplo,
com ações online e algumas presenciais. É dessa maneira que funciona? Eu tenho que ir, eu acho que 2 vezes no semestre lá, apresentar, e o resto eu posso ficar fazendo de casa. Aí mando pro professor e ele corrige. E hoje, com tudo validado, toda a eficiência, né, dos procedimentos. Aí, doutora, leva quanto tempo habitualmente o mestrado? Salvo engano, são 2 anos. 2 anos. Né? Mas aí você pode prorrogar, né, se você tiver alguma necessidade, mas são 2 anos. Doutora, nós estamos chegando no final dessa conversa tão sensacional. Assim, eu quero agradecer demasiadamente a senhora, né? A senhora, lógico, veio do Recife com todo esse carinho em estar aqui e nessa série que estamos fazendo, trazendo os palestrantes do SINAB, e desde o início que eu fiz o contato com a doutora, eu fiquei muito contente em saber que vamos ter a senhora no palco do SINAB, porque além de ser um desafio, é um sonho. Nós sabemos que nós vamos impactar em muitas vidas e a senhora é um conhecimento muito grande, um ser humano assim diferenciado, né? Eu sei de várias coisas no campo do voluntariado que a doutora atua e isso faz realmente da senhora uma grande profissional, uma grande mulher. E do nosso coração, um agradecimento total. As palavras finais da senhora, fique muito à vontade para dizer o que quiser, repetir as redes sociais, ou seja, muito obrigado, doutora. Gente, eu que agradeço essa oportunidade maravilhosa. Estar aqui é sempre uma satisfação enorme. Poder falar sobre os direitos, falar um pouco da minha experiência também é incrível, eu gosto muito disso, eu me sinto muito à vontade. E já estou ansiosíssima pelo SINAB para dar o meu melhor lá. E eu espero que a palestra seja incrível e eu quero que todo mundo saiba lá sabendo de tudo, saia de lá sabendo de tudo. E aproveito aqui também para deixar a minha rede social, meu Instagram, que também é um instrumento que a gente utiliza para que as pessoas saibam mais e mais os direitos, que é o Andrea Araújo _ADV. Lá a gente está postando todo dia informações sobre os direitos, tanto relacionado à Previdência quanto relacionado à saúde. Eu tenho observado isso, eu sou fascinado e sempre que eu entro lá, a doutora com novidades, com informações de utilidade pública, e isso faz da senhora, repito, uma grande profissional muito diferenciada e vamos agregar muito, repetindo, dia 12, 13 e 14 de agosto do próximo ano, no Centro de Convenções aqui maravilhoso, o Teatro Pedra do Reino. A doutora já viu algumas imagens, só nas imagens a gente já fica empolgado, né, doutora? Empolgadíssima, exatamente. Né? A grandeza, mas a grandeza que está em prol nesse momento do conhecimento, com o intuito de salvar vidas. Doutora, a senhora já está planejando, né, mais ou menos os tópicos que vão falar, lógico, muita coisa em primeira mão, né, doutora? Exato. E aí vai coincidir, se Deus quiser, de estar já estudando para o mestrado. Sim. E aí trarei novidades, se Deus quiser. E da yoga também, né, doutora? E da yoga também. E da yoga também, se Deus quiser. Assim nós estamos encerrando, agradecendo ao Caio, ao Rossano, ao Davi, a todos, ao Anderson, a todas as pessoas que fazem parte desse ecossistema que é a Hi-Fi Home, de coração, e sempre aguardem porque novas edições virão e todos os palestrantes do SINAB 2026 irão passar, ou seja, é um momento em que iremos conhecer um pouquinho. É lógico que o ápice se dará lá no Centro de Convenções em agosto de 2026, mas de qualquer maneira nós estamos aqui para informar, para mostrar. Esse é o nosso papel, que nós entendemos que fazemos com muita eficiência. Portanto, muito obrigado, fique com Deus e adiante virão os cortes, os collabs da vida nos Instagrams da doutora, da Hi-Fi, do SINAB também, muita novidade aí à vista. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus.